Hi guys, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e hoje nós vamos à nossa aula 7, tá? A aula da qual nós vamos conhecer mais sobre funções lógicas, tá ok? É o seguinte, o que são funções lógicas, professor? As funções lógicas nos editores são usadas para verificar se uma condição é verdadeira ou falsa. Então é o seguinte, o computador não existe meio termo para ele, para esses softwares aqui, não existe um talvez, não existe um será, não existe um mais ou menos. Ou é verdadeiro ou é falso. Quando eu falo de resultados lógicos, quando eu falo de funções lógicas, ele não retorna nada diferente de verdadeiro ou falso. Ele não vai retornar um talvez, ele não vai retornar um mais ou menos, ele não vai retornar um será, como eu falei para vocês. Ou ele vai retornar verdadeiro, ou ele vai retornar falso, tá? Então, ele faz uma verificação e retorna o valor referente. Verdadeiro, se o resultado for verdadeiro, é lógico. E o valor de falso, se o resultado for falso. Ou pode combinar várias funções, que seria o aninhar funções. Eu posso colocar um se dentro de outro se, dentro de outro se, e por aí vai, eu posso, dessa forma, alterar o resultado, se seria somente verdadeiro ou falso. Eu posso alterar o resultado, coisa que eu vou mostrar para vocês. Isso para emitir um resultado esperado, tá? Diferente de verdadeiro ou falso, certo? Mas, inicialmente, a função lógica ela só retorna verdadeiro ou falso. Quando eu digo que eu posso colocar um se dentro de outro se, significa que dessa forma eu posso escolher o que ele vai apresentar, tá? Posso escolher se ele vai apresentar verdadeiro ou falso, mas o julgamento dele sempre vai ser esse, verdadeiro ou falso. Então vamos aprender sobre as duas coisas aí. Para início de conversa, nós vamos usar a função se. Então, ele faz o seguinte, a sintaxe da função se. Se essa expressão lógica, né? Se, digamos que essa condição aqui, expressão lógica, eu vou dizer que 2 é maior que 3, né? Se eu disser que 2 é maior que 3, você vai retornar esse valor, se for verdadeiro, e retornar esse valor se falso. Vamos lá na prática mostrar isso para vocês. Vou abrir aqui uma planilha em que, inicialmente, ela está em branco, é óbvio. Dá um zoom aqui para vocês entenderem. Vou dizer que aqui eu tenho o valor 23 e aqui eu tenho o valor 25, tá? E aqui embaixo eu vou usar a minha função se, certo? Se o que, professor? Deixa eu apagar isso aqui só para ficar mais visível ainda para vocês. Se o valor contido na célula B1 for maior que o valor contido na célula B2, eu quero que você retorne para mim, e aqui eu vou adicionar um novo argumento, por isso eu vou separar com ponto e vírgula. Eu quero que você retorne para mim o seguinte dado. Você vai falar bem assim. Não sei o que dizer aqui. Deixa eu ver. Vai retornar aceito. Sei lá, qualquer coisa. Aceito. E ponto e vírgula. Vou adicionar aqui o texto recusa. Por quê? Deixa eu fechar isso aqui, para vocês entenderem. Vamos lá. É o seguinte, antes de dar Enter aqui e identificar o que vai acontecer, nós vamos observar aqui no slide. Cadê o slide agora? Está aqui, na verdade. Nós vamos observar aqui no slide tudo que eu fiz lá. Então, se é o nome da função, tá? A expressão lógica, nesse caso, eu estou verificando, ele faz uma verificação. Se o valor na célula B1 é maior, porque o meu sinal indica que é maior, que o valor da célula B2. Tá? E aí eu pergunto para vocês, gente, 25 é maior que 23?
Vocês não viram a aula 6? Vimos na aula passada, não foi? Vocês viram a aula 6, sim? Vamos lá, gente. Voltando aqui. A proposição que está sendo entregue aqui é a seguinte. Eu estou propondo que 25 é maior que 23. Isso é verdadeiro ou é falso? Tá? Então, o software faz essa verificação. Ele verifica isso aqui é verdadeiro ou falso. Se verdadeiro, ele apresenta esse primeiro valor aqui. Tá? Agora, se falso, ele vai apresentar esse segundo valor aqui. Beleza? É isso que eu chamo de entregar o diferente de verdadeiro ou falso. Mas a verificação que ele faz é só essa, é verdadeiro ou falso. Então, ele me apresenta um determinado valor se verdadeiro e um determinado valor se falso. Ok? Nesse caso, ele aceita porque 25 é maior que 23. Agora, se eu, ao invés de colocar o maior, colocar um menor, o que ele vai apresentar aqui para mim? Ele vai dizer recusa. Por quê? Porque 25, que é o que está na célula B1, não é menor do que 23, que é o que está na célula B2. Entenderam isso aqui, gente? Básico aqui, para a gente começar a brincar? Tranquilo, né? Beleza, então essa é a função se. Primeiro, ele faz um teste lógico, ou seja, da sua expressão lógica. Segundo, ele apresenta o valor se verdadeiro. E terceiro, ele apresenta o valor se falso, tá? E, professor, só funciona se for texto? Não. Eu posso aqui dentro de verdadeiro instruir que ele faça um cálculo, que ele realize um cálculo, enfim, diversas ações, coisa que a gente vai ver, inclusive, durante a nossa aula, que a gente vai precisar executar. Beleza? Tá. Então, aqui vocês já entenderam a base do se, da função se. A função se, gente, ela que é uma das funções mais populares e permite que você faça comparações lógicas entre um valor e aquilo que você espera. Portanto, uma instrução se pode ter dois resultados. O primeiro resultado é a comparação, em caso de verdadeira, e o segundo, se a comparação for falsa. Por exemplo, se A1 é igual a sim, eu posso fazer dessa forma aqui também, tá? A1 é igual a sim, eu posso dizer que ele vai retornar 1, e se isso aqui for mentira, ele vai retornar 2. Então, eu estou dizendo o seguinte, A1 igual a sim, então retorna 1. Caso contrário, retorne 2. Beleza? Outro caso aí para vocês entenderem que a verificação pode ser uma comparação diferente. Aqui, ó. Aqui eu vou usar o se, abre parênteses. Se o valor contido na célula B4 for igual a recusa, eu vou colocar assim. Opa, ponto e vírgula. Se for igual a recusa, aqui nesse caso eu acho que eu vou ter que usar aspas duplas. Vamos ver se vai ser necessárias aspas duplas ou não. Então, ó, se o valor em B4 for igual a recusa, eu quero que ele me retorne 1. Caso contrário, ele vai me retornar 2, tá? Olha lá, me retornou 1. Nesse caso, eu precisava assim, das aspas duplas. Beleza? Por que ele retornou 1? Porque a palavra aqui é recusa. Agora, se eu vier aqui alterar isso aqui, ó, estou dizendo que é maior, a palavra agora é aceito, ele vai me retornar 2, ou seja, o valor se falso. Beleza? Então, tem várias formas de você executar essa comparação aqui, essa expressão lógica, tá? Um outro detalhe é que eu tenho a função se alinhado, tá? A função se alinhado, ela simplesmente nos dá a possibilidade de retornar mais de 2 valores. Até então, aqui, eu trabalhei com 2 valores, ou seja, vai retornar 1 ou 2, né? Tranquilo, beleza. Vou apagar isso aqui. Tranquilo, até então vai retornar 1 ou 2 valores, né?
Professor, mas e se, somente se, eu tiver aqui alguns alunos, né? Por exemplo, aluno, eu vou ter nota 1, vou botar aqui essas, vou botar 3 notas só. Aqui eu vou colocar a média. E aqui eu vou colocar situação. Tá? Digamos que esse nota ali sejam matérias. Digamos assim. Tá? Não, a gente tem que usar mais, na verdade, eu acho. Deixa eu ver se aqui no slide tem mais. Tem a nota 1, 2, 3, 4. Média, tá. É o nosso estudo de caso já também. Acho que eu já vou fazer de acordo com o estudo de caso. Média, redonda e situação. Beleza. Média. Aqui eu vou adicionar uma linha à direita. Uma linha não, uma coluna. Por que você não está permitindo inserir coluna? Seria uma coluna à direita. Beleza. Aqui eu vou colocar média redonda. Tá? E aí é o seguinte, os alunos, cara, você coloca o nome que você quiser. Vou adicionar uma outra coluna aqui também. Seria coluna à direita. Tá. Aluno, vou ter o Shaolin do pneu. Como é que é? Não, é o Fravinho do pneu. Shaolin e matador de onça. Depois eu vou ter o Fravinho do pneu. Perry Clayton. Rasta. E por aí vai. Né? Digamos que tem 500 alunos aqui já. Vocês já viram um bocado de aluno ali. Né? Deixa eu ver se esse aqui vai ficar melhor. Quase. Vai ser esse aqui, 135. Na verdade, 140. Quase. 135. Beleza, tá bom. Aqui, o Shaolin Matador de Onça é um exemplo. O cara tira só 9. Já o Fravinho do pneu, o cara tira 9 em uma, 7 na outra, 6 na outra. E 7 também. Beleza. Cara, já o Perry Clayton, poxa vida, Perry Clayton, o cara só tira 3, 2, 4. Melhorzinha foi a educação física, que ele tirou 7. Né? Beleza. Aqui é o seguinte, esse vai ser o exercício, esse é um dos, tá? Vocês vão pegar os exercícios do slide para fazer todos também, tá? Que é o seguinte, vou usar a função média, que vocês já sabem usar, tá? E vou pegar as 4 notas, beleza? Função média, 4 notas, tranquilo. Olha lá, ó. Shaolin Matador de Onça tem média 9, Fravinho do pneu tem média 7,25 e o Pericleito Rasta, média 4. Né? Beleza. O que eu vou fazer aqui? Na verdade, eu vou até modificar aqui essas notas aqui do Fravinho do pneu. Antes de arredondar, vou colocar aqui 5 também. Porque eu preciso só que ele esteja ali na casa dos 5. Tá, beleza. Assim tá bom. O que eu vou fazer aqui em média redonda? Como que eu vou mudar isso aqui? Vou usar o arredondar, ponto para, ponto cima. Nem preciso, na verdade, arredondar. Mas, porque já está tudo redondo. Se eu vier aqui, por exemplo, sei lá, 9,1, Matheus, você colocou ponto 1. 9,1, beleza, lá, arredonda para 10. O cara é bom mesmo, tá? E na situação, gente? Na situação é o seguinte, eu posso usar um se aninhado. Para quê?
para fazer o seguinte. Só afastar um pouquinho aqui do nome, que aí a gente enxerga melhor. Esse se aninhado, eu vou ter 3 possibilidades. Vou ter reprovado, recuperação e aprovado, tá? Primeiro se, nesse se a média desse camarada for... deixa eu ver só... Tá. Se a média dele for menor que 5, ele está reprovado. Tá? Porque a gente começa de baixo para cima, tá? Se a média dele for menor que 5, ele está reprovado. Então, vai me apresentar isso aqui, ó. Reprovado. Beleza. Então, a média dele sendo menor que 5, ele está reprovado. Tranquilo. Agora, professor, se o camarada tiver tirado uma nota maior que 5, porém menor que 7. Vou colocar aqui, ó, se a média redonda dele for menor que 7, ele está de recuperação, tá? Então, vou usar ponto e vírgula, separando o argumento, tá? Recuperação. Beleza? Caso contrário, ele vai estar aprovado. Tá? Professor, explica o que está acontecendo aí para a gente, pelo amor de Deus. É o seguinte, o software faz a leitura disso aqui, daqui, a partir desse igual para cá. Tá tudo dentro de parênteses, tá? Então, ele faz a leitura daqui para cá. Beleza? Tranquilo? Sabendo disso, o que ele faz? Ele verifica primeiro esse dado aqui. Esse valor que ele está me apresentando aqui, que é a média redonda, é menor que 5? No caso aqui é 10. Então, isso é falso, correto? Mas vocês lembrem de uma situação. Aqui eu vou ter a nossa expressão lógica e aqui eu vou ter o valor se verdadeiro, correto? Mas, professor, isso aqui é falso. Então, para onde é que ele vai? Se ele não atende, ou seja, se essa condição é falsa, ele vai para depois do ponto e vírgula. Ou seja, ele cai dentro do outro se. Nesse se, ele verifica aqui, ó. A média arredondada desse cara é menor que 7. Ele verifica, é verdadeiro ou falso, né? Se for verdadeiro, o camarada cai aqui dentro, ele fica de recuperação. Se for falso, ele está aprovado. E nesse caso de falso, significa que a média dele é maior que 7. Se a média é 7, então, maior que 7, aprova. Beleza? E é por isso que o Shaolin, matador de onça, está aprovado. Se eu quiser puxar aqui, eu vou ter o resultado dos outros dois. Um vai estar de recuperação, porque a nota dele é 6, certo? A média dele é 6. E lembrando, se ele tiver entre 5 e 7, ele está de recuperação. E menor que 5, ele está reprovado. Não tem jeito. Entenderam, gente, o que está fazendo aqui a minha função do se aninhado? O meu se aninhado basicamente me dá a possibilidade de fazer o software ler novamente um outro se. Beleza? Compreenderam aí? Ou não compreenderam? Beleza, beleza. Gente, sério mesmo. Se você tem alguma dúvida aqui, me fala. Me fala. Porque depois, para eu te ajudar, vai ser difícil. Então, essa é a hora que eu consigo ajudar vocês de verdade. Gente, tem dúvida? Esse é o módulo que a galera mais fica doida. Tem dúvida aí? E se você não me falar nada, cara, eu não consigo te ajudar. Até então, ninguém teve dúvida nenhuma. O que me deixa muito, de verdade, muito assustado. Tá? Eu vou seguir. Enquanto ninguém me falar nada, me falar que não tem dúvida nenhuma. Ah, beleza, explico com certeza, Yasmin.
o se, vamos lá, o se, num primeiro momento, somente o se, sem estar alinhado, ele funciona da seguinte forma. Primeiro, eu vou propor para o computador, vou propor para o software que a proposição que eu vou fazer é a seguinte, que nessa célula ele vai encontrar um valor igual, tá? Então, esse igual aqui vai ser de comparação. Ele vai encontrar um valor igual à palavra aprovado, tá? O que que ele faz com essa minha proposição nesse primeiro momento? Ele faz um teste lógico. Ele verifica se isso aqui é verdadeiro ou falso. Até aqui, tranquilo. O ponto e vírgula indica que eu vou adicionar o próximo argumento. O argumento é o que ele precisa. Por quê? Ele faz essa verificação e esse próximo argumento é o que ele vai fazer ou o que ele vai apresentar se esse argumento for verdadeiro. Se esse argumento for verdadeiro, eu quero que ele retorne o valor 1 para mim. Ok? Nesse caso, eu posso pedir qualquer coisa para ele aqui. Mas, no primeiro momento, eu só quero que ele retorne o valor 1. Agora, ele fez a verificação do que eu propus para ele, dessa proposição. Ele verificou isso aqui e descobriu que é falso. Então, eu adiciono ponto e vírgula para apresentar para ele o que ele vai executar caso essa proposição for falsa. Então, se ela for falsa, eu quero que ele retorne o valor 2 para mim. Tá? E aí eu pergunto para vocês, na célula H2, que é essa que está marcada aqui, eu tenho esse valor aqui? Eu tenho a palavra aprovado lá dentro? Se eu tenho a palavra aprovado lá dentro, o que que ele retorna para mim? Ele vai retornar o valor se verdadeiro, que nesse caso é o 1, tá? Beleza? Agora, professor, em caso de falso, no caso, eu vou dizer que ele vai encontrar a palavra aprova ali, né? Nem aprovado, tá? Ele retorna 2 para mim. Porque esse segundo argumento vai retornar o valor se verdadeiro e no terceiro argumento vai retornar algo se falso, tá? E quando eu digo algo, é porque é o seguinte, a gente acabou já de aprender a função se e já estamos aprendendo a função se aninhado, que é o seguinte, tá, aqui, se ele achar o valor, esse valor ali dentro, ele vai retornar 1 para mim. Mas e se ele não achar? Ou seja, se falso, eu coloco outro se dentro desse se. Porque aí eu consigo criar uma terceira possibilidade. Então, se o valor contido em H2 for igual a recuperação, o que que ele vai fazer para mim? Ele faz outra verificação. Ele verifica, isso aqui é verdadeiro? Se for verdadeiro, você apresenta 2 para mim, tá? Mas se for falso, eu quero que você apresente 3. Entenderam? Facilitou um pouco mais aí, Yasmin? Foi Yasmin que perguntou, não foi? Entendeu agora? Então, gente, façam como a Yasmin, tá? Se vocês tiverem dúvida, pergunta mesmo, por favor. Eu não quero que ninguém saia daqui com dúvida. Então, ó, se aprovado, se o valor contido na célula H2 for realmente aprovado, ele vai entender essa proposição aqui como verdadeira. E se ela for verdadeira, ele retorna logo o valor que está em seguida. Agora, ponto e vírgula, ele vai executar isso aqui se essa proposição for falsa, tá? E aí ele cai dentro de outro ciclo que me dá uma outra possibilidade, ok?
Então, sei lá, professor, na verdade não estava aprovado aqui, tá? Tá diferente. Ele vai retornar 3 para mim. Por que que ele retornou 3? Porque eu não tenho nem aprovado e nem recuperação. Aí ele retorna 3. Beleza? Tranquilo, né? Isso aqui vocês já pegaram, já entenderam. Então, vamos dar sequência. Gente, eu estou com 2 slides abertos. Eu não sei qual que eu estou usando mais. Enfim. Deixa eu ver. Isso aqui eu já mostrei para vocês, já falei. Tá, aqui é a atividade, né? E aqui nós temos outras funções lógicas, tá? Segue na mesma ideia do se. Na verdade, a gente tem a base do se, tá? E aí eu vou mostrar para vocês a seguinte situação. Primeiro eu vou explicar sobre as funções e depois eu executo e mostro para vocês como é cada uma. A função soma-se, ela tem um objetivo, que é somar os valores em um intervalo que atendem aos critérios que você especificar. Dica importante: qualquer critério que envolva texto ou símbolos lógicos ou matemáticos deve estar entre aspas duplas, que nem eu mostrei para vocês ali. Se os critérios forem numéricos, as aspas duplas não serão necessários. Para o pessoal do celular, aí, se não funcionar em português, vocês vão ter que usar o sum if. Sum if, não sei, eu não sei corretamente. Mas é basicamente o soma-se. Tá. Professor, soma-se funciona da seguinte forma. Aqui eu tenho o soma-se, né? Eu quero executar uma soma. Isso a gente já sabe. Então, ele vai somar da seguinte forma. Ele vai procurar dentro desse intervalo, tá? Procurando dentro desse intervalo. Onde ele encontrar o nome Carlos, ele vai pegar os valores dentro desse intervalo. Eita, professor, começou a complicar. Vamos lá, que eu vou montar isso aqui com vocês. Depois eu tenho média si, mas tudo bem. Vou montar isso aqui com vocês. É o seguinte, eu tenho Carlos, Maria e Pedro. São vendedores, tá? Pensando grande aqui numa empresa de vendas, certo? Eu tenho Carlos, Maria e Pedro, correto? Vou fazer o seguinte, vou copiar isso aqui, eu colo aqui, depois eu pego isso aqui, copia, cola. Isso aqui eu vou copiar e por último eu vou colar. Eu não tenho que ficar voltando lá e repetindo tudo mais, na verdade, deixa assim mesmo, né? É muito, mas tudo bem. Aqui, ó, vendedor e vendas do dia, tá? Vendedor e vendas do dia. Deixa maiúsculo mesmo, não tem problema não. Então, isso aqui é um dia de venda, certo? E é o seguinte, a gente adiciona valores aqui, aleatórios mesmo, sei lá. Beleza. Então, essas são as nossas vendas do dia. Aí eu falo o seguinte para vocês, gente, então, eu preciso saber quanto cada um vendeu. Eu vou falar isso para vocês. Preciso saber quanto cada um vendeu.
que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão olhar o Carlos 300, aí anota, né? Aí depois Carlos de novo 457, anota Carlos 325, Carlos 1300, e vai anotando, não é assim? Não é assim que se faz? Para quê? Se eu tenho uma função que vai fazer isso para mim, tá? Então vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, vou mesclar essas duas células aqui. Aqui eu vou colocar o nome do Carlos, colocar o nome da Maria e vou colocar o nome do Pedro. Tá? Aqui vai ser vendas por vendedor. E eu vou fazer o seguinte, para melhorar, eu vou transformar isso aqui em moeda. Gente, eu vou ver se eu acho um zoom aqui melhor para vocês. Aí assim fica um pouquinho melhor, não muito, mas um pouquinho. Eu acho que eu coloquei dado demais ali. Acho que eu vou tirar, na verdade, esses aqui, ó. Esses aqui eu vou apagar para eu conseguir aplicar um zoom melhor para a galera de casa enxergar mais, né? Pegou tudo? Não pegou tudo ainda. Mas 125 já fica melhor. Deixa eu ver. 125. Beleza, pegou todos. Então, aqui em venda por vendedor, eu vou até afastar isso aqui mais. Que eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar. Né? Então, a função é soma-se. Se o quê, gente? Se dentro desse intervalo de células, ponto e vírgula, eu encontrar o nome do Carlos, se dentro desse intervalo de células eu encontrar o nome do Carlos, eu quero que você pegue os valores respectivos ao nome dele que estão nesse espaço de células aqui. Tá? Enter. Beleza. Ele está me dizendo que o Carlos vendeu 2.382. Vamos lá, vou repetir com vocês. Soma-se. Se o quê? Se dentro desse intervalo de células eu encontrar o nome da Maria, eu sempre ativo o caps lock e esqueço. Eu quero pegar os valores que a Maria vendeu, que estão nesse intervalo de células aqui. Tá? Então, Maria vendeu aquele valor ali. Isso aqui eu vou transformar tudo em real. Beleza, Maria vendeu esse valor. Mais uma vez. Soma-se. Nesse intervalo de células, eu encontrar o nome do Pedro, eu quero que você some os valores que estão aqui. Então, eu vou explicar o que a função está fazendo. Isso é mais fácil que o outro, né? Pois é. Vou explicar o que a função está fazendo. Está fazendo o seguinte. Ela pede, Matheus, se você vai usar o soma-se, você me informa. Onde é para eu procurar? O que é para eu procurar? E onde estão os valores que você quer? Tá? Então, o que ela faz? Ela vem aqui dentro desse intervalo de células, que é esse aqui, tá? Ela vem dentro desse intervalo de células e procura o nome do Carlos. Quando ela encontra aqui o nome do Carlos, tá? Eu informei para ela que é nesse espaço de células que ela vai pegar o valor. Então, onde eu tiver o nome do Carlos, tá aqui o nome do Carlos, esse aqui é respectivo a ela, né? Então, ela pega, armazena o 300. Aí ela volta aqui e procura de novo. Achou o nome do Carlos? Soma com 457. Volta aqui e procura de novo. Achou o nome do Carlos? Soma com 325. Volta aqui e procura de novo. Achou o nome do Carlos? Soma com 1.300. Beleza? É isso que ela está fazendo. É isso que essa função faz. Ela vai somar-se nesse intervalo de células
ela encontrar esse critério e vai pegar desse intervalo de células o valor que eu quero. Ok? Entenderam aí? Beleza? Professor, tá. Mas presta atenção num detalhe. Aqui você colocou o nome do Carlos, correto? O que significa que, se eu quiser vir aqui e trocar o vendedor, colocar o João vai ficar com as vendas do Carlos. Por quê, professor? Porque eu escolhi colocar o nome no critério, ao invés de colocar a célula. Porque se eu fizesse o seguinte, presta atenção comigo. Isso aqui é uma variação. Eu coloco a célula, o que ele faz? Retorna zero. Por quê? Porque ele não achou o nome do João aqui. Beleza? Então, se aqui eu alterar agora e colocar o nome do Carlos, ele vai buscar e vai achar o nome do Carlos e pega o valor do Carlos. É por isso que é mais fácil a gente pegar o nome que está aqui, tá? E colocando aqui. Todo mundo entendeu como funciona essa função aqui? Se entenderam, eu vou dizer para vocês um erro que pode acontecer e vai acontecer muito, tá? Vai acontecer muito. E vocês têm que ficar atentos. O que acontece? Eu venho aqui no nome do Carlos, é de costume eu adicionar um espaço bem aqui. Presta atenção nesse valor aqui, ó. Presta atenção nesse valor. Eu adicionei um espaço no nome do Carlos, tá? Olha lá o valor diminuindo. Mais uma vez, adicionei um espaço no final do nome do Carlos. Olha lá o valor diminuindo, ó. Adicionei um espaço. A mesma coisa é se eu adicionar um espaço antes. Tá? Ó, não, esse aqui eu já tinha até tirado, né? Esse aqui eu vou adicionar um espaço antes. Tá lá, ó. Carlos não vendeu nada. Por quê, professor? Porque o critério que eu estou colocando aqui, ó, não tem espaço, nem no final, nem no começo. Se eu colocar um espaço aqui, ele não vai entender esse critério. Se eu colocar um espaço no final, ele não entende o critério. Mais uma vez, no final, não entende. E aqui ele também não entende. Tá? Então, tomem muito cuidado com o espaço. Tem muita gente que tem mania de escrever o nome e adiciona espaço no final e dá Enter. Gente, se vocês fizerem isso, vocês vão passar raiva com essa função. Porque você vai achar que nada está dando certo. E aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que vir aqui e procurar. Tem espaço aqui, 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 um por um. Você vai ter que vir e procurar se tem espaço ou não. Porque se tiver espaço, até aqui, tá? Se tiver espaço aqui, também não funciona, não. Se tiver espaço, vai dar ruim para você. Beleza? Sabendo disso, já vamos para o próximo. Que não acabou, não. Isso aqui, deixa eu centralizar isso aqui só para ficar bonitinho. Isso aqui também eu vou centralizar. Aqui eu quero a média por vendedor, né? Mais uma vez, eu quero Carlos, Maria e Pedro. Tá? Aqui na média por vendedor, no caso tem média de vendas, vou deixar a média por vendedor. Eu vou usar a função média-se. Funciona da mesma forma que o soma-se. Só que agora, ao invés de somar, eu quero a média. Tá? Então é o seguinte, a função média-se ela pede que eu informe dentro desse intervalo, eu quero pegar esse nome e somar esses valores. Tranquilo. Somar não, perdão, tirar a média desses valores. Tá? Prestem atenção em um detalhe. Um detalhe, que aqui eu acho que não vai fazer muita diferença. Na verdade, não vai fazer diferença. Mas vocês viram que eu aceitei a resposta automática que o software me ofereceu, né? Eu criei o primeiro, ele me ofereceu os dois últimos. Eu aceitei. Certo? Tranquilo, professor, isso está certo? Muitas vezes funciona. Mas nesse nosso caso, não vai funcionar. Por conta de um motivo. Aqui, ele não vai apresentar alteração no resultado, não, tá? Mas por conta de um motivo, ele não vai funcionar. Prestem atenção nesse detalhe. Aqui, ele marca, né?
quais são as células que ele está utilizando nessa fórmula, nessa função. Beleza. Para o Carlos, ele pegou todos os nomes e todos os dados. Perfeito, tranquilo. Já para a Maria, ele não pegou todos os nomes, nem pegou todos os dados. Professor, mas os dados estão lá em cima, são do Carlos. Maria não tem nada a ver. Mas e se por algum motivo o Carlos tiver feito uma venda que ele teve que colocar no nome dela, no nome dele, mas que na verdade era da Maria? E aí? Na média dela, aquela venda ali já não entra. Se ele precisar modificar esse nome depois. Na média dela, a venda já não entra. Tá? Aqui, a mesma coisa para o Pedro. Eu tenho 2 vendas da Maria lá em cima que o Pedro não está pegando. 2 dados lá em cima que ele não está pegando. E se ele precisar trocar, uma dessas vendas for do Pedro? Porque o Pedro foi quem menos vendeu. Não foi? Ou foi a Maria que menos vendeu? Foi a Maria que menos vendeu, porque essa venda aqui é do Carlos. Foi a Maria que menos vendeu. E aí? Ou 2 uma. Vai que, né? Professor, como é que eu resolvo isso então? Se você quer usar o preenchimento automático que a plataforma te entrega, você pode fazer o seguinte: usa a referência absoluta aqui. Vocês lembram de referência absoluta? Lá na segunda aula para vocês. Clicou aqui, aperta o F4, que você trava esses dados aqui e esses dados aqui. Estão todos travados agora. Só não usei referência absoluta aqui no nome. Por quê, professor? Porque aí é o seguinte, quando eu puxar aqui, eu pego, ó, aqui eu tenho referência absoluta, que é esse aqui. Aqui eu tenho referência absoluta, que é esse aqui. E aqui embaixo o nome continua mudando. Eu quero que o nome continue mudando, tá? Então, ó, referência absoluta e referência absoluta. Para isso que serve a referência absoluta, tá, gente? Se vocês quiserem aproveitar aí o que a ferramenta oferece para vocês de automação na hora de criar uma planilha muito grande, observem esse detalhe, tá? Se é necessário ou não, para aquele momento, a referência absoluta no teu projeto. Beleza? Entenderam? Entenderam? Vocês entenderam o que eu fiz aqui, né? Alguém ficou aí perdido no que eu fiz quanto à referência absoluta? O atalho da absoluta é F4, né? Isso. Por que no seu não funciona? Não sei. Está usando planilhas mesmo, né? Você tem que clicar aqui, qualquer canto que você clicar aqui, estando aqui selecionado e apertar F4, ele cria. Tanto quanto apaga também da linha. Só confere se está selecionado aí ou não. E tenta de novo. Pois é. E aí, é F4 mesmo, é F4 que eu uso aqui. Se não funcionar o atalho, usa normal. Vou fazer o seguinte, eu vou copiar isso aqui. Para quê? Para eu colar aqui embaixo. Só que aqui eu vou mudar. Porque agora nós vamos fazer um cálculo um pouco mais difícil. Nós vamos compreender aqui o que cada vendedor vai ganhar nesse dia. Tá? Beleza. Aqui nós vamos fazer o seguinte, né? Posso usar um se alinhado, né? Não sei. Enfim, deixa assim mesmo. Aqui na comissão por vendedor, eu vou fazer da seguinte forma, né? Vou usar um se e vamos estabelecer uma meta aqui. A meta por dia é R$ 2.100. R$ 2.000, na verdade, R$ 2.000. R$ 2.000. Se você
no dia você vendeu R$ 2.000, você ganha 10% de comissão. 10%? Não, 7% de comissão, tá? Se você não vendeu os R$ 2.000, não, mentira, você pode, vamos colocar 10% mesmo. Você vendeu os R$ 2.000, você ganha 10% de comissão. Você não vendeu os R$ 2.000, você ganha 5% de comissão. Fechado? Isso no dia, tá, gente? No dia. Vocês verem tanto que o vendedor ganha muito. Então é o seguinte, se o valor que o Carlos vendeu for maior ou igual a 2.000, vou fazer o quê nesse caso? Eu vou executar aqui um cálculo que é o valor que ele vendeu vezes 10%. Tá? Então, se essa proposição for verdadeira, ou seja, ele tiver vendido mais de R$ 2.000, mais ou igualmente R$ 2.000, ele vai pegar o valor que ele vendeu vezes 10%. Agora, caso não tenha sido isso, vai pegar o valor que ele vendeu vezes 5%. Tá? E aí dá um enter. Se ele vendeu, ó lá, vendeu 2.372, 10% desse valor é R$ 238,20 no dia. Tá? Aqui, nesse caso, eu posso só puxar que vai funcionar. Olha lá, ó. Tá? Beleza? Então, o Pedro é o sortudo da vez aí, vai tirar R$ 484,00 no dia. E 10 centavos ainda, não esquece dos centavos dele. Entenderam, gente, o que é para vocês fazerem aqui? O que resta para fazer aqui é a parte visual. Coisa que eu não vou fazer não, vocês já sabem fazer. Tá? Professor, já que você não vai fazer, eu não preciso entregar nada visualmente bonito, né? Claro que precisa. Claro que precisa. Tá? Sim, essa também é a atividade. Beleza? Vocês vão fazer a atividade, as duas planilhas que eu fiz aqui em aula. Uma dos alunos, estudo de caso. Tudo que for estudo de caso, vocês vão fazer. Dos alunos e o soma-si, o média-si, enfim. E mais, os alunos aqui, eu fiz com 3 alunos. Eu usei o exemplo aqui com 3 alunos para vocês, né? Vocês vão fazer com 10 alunos no mínimo. Tá bom? Não, não tem. Você pode fazer com mais. Pode ser na mesma planilha, só que em página diferente, tá? Por favor, porque senão vai ficar que nem o meu bagunçado aqui. Que eu só baguncei, né? Estava usando como exemplo, acaba ficando bagunçado mesmo. Não lembrei de organizar nada. Beleza? Vamos lá, gente. Vou mostrar para vocês aqui o código da presença de vocês de hoje. Vou fazer a chamada. Hoje é 26, né? 26, ok. Esse aqui é o código de vocês. Vou fazer a chamada. Não saiam, pelo amor de Deus. Tá? E tem uma galerinha que eu preciso conversar aí, caso não, né? Caso tenha faltado na aula passada, e a galerinha que faltou na aula passada. Cássia Stephanie. Bianca Cabral Machado. E aí, Cássia, como é que foi a aula hoje? Tudo certo? Bianca também? Alguma dúvida? Brenda Aparecida. Ok, ok. Cláudio Ian. E aí, Cláudio, tudo certo? Cláudio, Brenda, tranquilo a aula para vocês hoje? Professor, tem como mandar meu código no WhatsApp, por favor? Vou mandar seu código aqui. Pode ser aqui? Mando aqui para você. Emily Pereira da Silva.
E aí, Emily, tudo certo com a aula hoje? Alguma dúvida? Fernanda Gonçalves. Fernanda Araújo da Silva Gonçalves, né? Gabriel Gomes. Fernanda e Gabriel, tudo certo com a aula hoje? Alguma dúvida aí? Beleza. Guilherme Pablo e Jimmy Eduardo. Tudo certo com a aula hoje? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. João Vitor Rocha da Mota e Karine Yasmin. Alguma dúvida vocês dois? Tudo certo? Beleza. Beleza. Caio já pode até dar aula de planilhas aí já. Caio estava me ensinando como é que faz. Maria Alice e Maria Luísa. Tranquilo para vocês a aula hoje? E aí, Maria Luísa, alguma dúvida? Stephanie Victoria de Souza Araújo. Stephanie, vou fazer uma pergunta para você. Você mudou de turma recentemente, mulher? O que você achou da aula de hoje? Ficou perdida? Conseguiu entender? Tá. Oi, Dani. Deixa eu falar. Você sabe o seu código? Você fica aí de castigo. Você vai ficar de castigo. No final da aula eu vou conversar com você, vou bater um papo legal com você, tá? Vitor Rodrigues Ferreira. E Vitória de Paula Cardoso. Vitor Rodrigues Ferreira e Vitória de Paula Cardoso. Vitória, como é que foi a aula para você? O que você achou da aula? Tranquilo? E o Vitor? Vitor tá aí? Vitor nem tá aí, né? Se não me responder, vai levar falta. Aquela pressão básica para ver se o cara aparece. Enfim. Yasmin Cabral Machado. Yasmin, tudo bem por aí? Assim, entendeu o conteúdo tranquilo? Mais alguma dúvida? Pegou tudo direitinho, né? Beleza, beleza. Gente, fora a Stephanie, que vai ficar aqui. Professor, estou com 2 faltas, se não me engano. Como faço para repor presença? É o seguinte: quem faltou a aula passada, quem tem alguma reposição para fazer, e a Stephanie, que chegou hoje, fiquem aqui que eu vou explicar para vocês como fazer. O restante, vocês estão liberados. Tchau, obrigado. Até a próxima. Falou!